Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast e agora numa casa nova nessa temporada especial aqui em Collab junto com o Pinterest. E antes de falar quem são os nossos convidados de hoje, eu vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu tenho 1,76 m, sou uma mulher de cabelos longos com algumas luzes. Estou vestindo uma blusa branca com preto, uma saia mostarda e uma sandália preta. Então, agora falando um pouquinho sobre os nossos convidados de hoje dessa temporada é Hugo Matsunaga e Jéssica Andrade, gerente de performance na Avihara e também head de marketing aí na Avihara. Sejam muito bem-vindos à Tecla SAP. Obrigada. Prazer aí receber vocês nessa temporada nova e especial com o Pinterest. Eu sei que vocês têm muita história por aqui também, né? Então, eu quero que vocês comecem falando um pouquinho de vocês e da trajetória de vocês antes da gente começar esse papo, mas antes fazendo uma autodescrição cada um. Tá bom. Eu sou a Jéssica, eu tenho 1,60 m e estou de vestido marrom e colete cinza. Você, Hugo? Minha vez. É só autodescrição? Só sua autodescrição. Tá bom. Eu sei que é novo, né? A primeira vez que a gente faz, a gente fica engasgado. Com certeza é diferente, mas vamos lá. Eu sou homem, eu tenho a altura de 1,78 m e hoje eu estou vestido todo de preto. Muito bem. Então, quero que vocês contem um pouquinho sobre a jornada de vocês profissional. Como que vocês começaram aí na nossa área de marketing e comunicação? Pode começar, Jéssica, por favor. Bom, eu comecei na pandemia. Eu trabalhava até então numa empresa de tecnologia, mas nada voltado a marketing. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa agência, no Bom Retiro, de marketing, e foi assim que eu comecei. Muito bacana. E você, Hugo? Eu comecei de uma origem um pouco diferente. Eu fiz faculdade de Direito, mas já fazem 7 anos que eu estou nessa área. Eu sempre focado com as vendas de marcas de roupas desconhecidas. Eu brinco assim que a gente começou, porque todas eram marcas do Bom Retiro com foco no atacado. Então, para conseguir vender direto ao consumidor final, eles não tinham esse know-how. Então, foi nisso que a gente veio se aperfeiçoando durante esses 7 anos. E estamos aqui para compartilhar um pouco de experiência com vocês. E a gente sabe, né, que essa região ela é muito conhecida pela essa área têxtil mesmo, e que as pessoas vão, até quem tem lojas em outros estados e cidades, vão para lá exatamente para fazer essas compras e conseguir revender nas cidades, né? Então, acredito que esse desafio de sair do consumidor, da pessoa jurídica para física, tenha sido desafiador também, né? Você que já está aí há alguns anos fazendo essas transições aí, me fala um pouquinho, assim, da Avihara. Quero saber um pouquinho da Avihara e depois a gente vai para essa migração aí. Assim como a Avihara, como ela originou como uma empresa com foco de vendas no atacado, o foco sempre foi mais fabril, ou seja, em toda a cadeia produtiva. Eu gosto de trazer o termo fazedores de roupa. Você tinha que fazer roupa, fazer melhor e fazer mais no volume para conseguir vender. Quando a gente muda um foco um pouco mais para o varejo, as necessidades mudam, o dia a dia muda, e o foco da marca também. Então, acredito que nesse tempo todo, o desafio foi conseguir entender essas novas necessidades e traduzir no dia a dia da marca, na criação de conteúdo e principalmente na criação de desejo. Porque quando você está vendendo no varejo, ou no varejo em geral, o produto ele não é um produto só por si só. E quando a gente está falando na roupa, a gente cada vez mais tem que criar um produto que não seja necessariamente comparável. Porque se eu for comparar uma camiseta com uma outra camiseta, o preço é o que destaca. Só que se eu for comparar aquele produto e toda a história, todo o desejo que tem por trás, eu falo, é aí que está o segredo, é aí que está a jogada hoje, na verdade, e o desafio para conseguir vender. E como foi essa transformação aí que vocês fizeram da marca, em relação a sair para ir direto para o consumidor final? No início, a gente acredita que para conseguir vender, a gente precisa do quê? Ter uma foto bonita, ter só aquele material para que os próprios revendedores consigam vender esse produto depois. Só que a gente vê que não é só isso. Ou melhor dizendo, o mundo evolui, o marketing evolui e eu acho que os concorrentes também. Então, a gente viu que cada vez mais a gente tem que estar presente na vida da pessoa. E quando eu falo na vida, são em todas as redes sociais, em vários momentos e cada vez mais também no momento físico. Porque aquela experiência que ela vai ter na loja, a experiência sensorial, é o que depois ela vai trazer como bagagem para executar uma compra no nosso site ou por qualquer outro canal de venda. E a Avihara, ela tem esse propósito aí de inspirar as pessoas para momentos especiais. Conta pra gente um pouco qual que é esse foco e segmento, apesar de ser roupa feminina, e aí qual que é esse segmento, por que vocês se especializaram tanto nisso? Eu acho que eu consigo trazer isso porque, no momentos especiais, a mulher quer estar sempre confiante
elegante e memorável. Eu acredito que esse sentimento de única daquele momento, e não necessariamente um momento especial precisa ser um casamento ou uma festa. O momento especial, ele é especial para cada um. E a gente traz muito que e nossas roupas conseguem trazer essa versatilidade para te acompanhar em todos esses momentos e principalmente para te fazer sentir bem. Eu acho que esse é um sentimento que muitas vezes a gente pode trazer como uma futilidade, mas eu, pelo contrário, eu acredito que esse é o mais importante para que em qualquer momento da vida a gente consiga evoluir e progredir. Como manter essa essência de elegância, essa tradução toda ao longo dos anos? É um desafio também, né? Sim, com certeza. Eu acho que essa comunicação da gente conseguir transmitir que todo momento daquela mulher pode ser especial é o que torna a gente também durável. Porque sempre que ela pensar onde eu quero estar mais confiante, onde eu quero estar mais bela, eu vou de Ave Rara. Eu acho que isso traduz muito do que a gente tem como essência, sabe? Ter essa mulher confiante e bela e delicada naquele momento. Porque mulher não necessariamente ela precisa demonstrar força em todos os momentos. Ela pode ser forte e delicada ao mesmo tempo. Acho que é o maior desafio que a gente tem nos dias de hoje é exatamente Sim. como fazer esse equilíbrio entre os papéis, né, da mulher, nessa leveza, delicadeza, mas mostrando também essa força. É muito legal ter marcas que ajudem a empoderar dessa forma, mas de modo que a gente também se sinta feminina, não perca esse outro lado. Exatamente. Né? Muito bacana. E me conta um pouquinho dessa jornada desde a criação da marca, como que foi essa virada do B2B para o B2C, na questão de expansão para um varejo, né? Então, vocês continuam no Bom Retiro, mas daí vocês fizeram essa migração, então, não mais só para a pessoa jurídica, é isso? É isso mesmo. Quando a gente vende para o atacado, a gente precisa de um ponto físico só de venda, porque aquilo ele já consegue atrair e hoje cada vez mais vender no atacado, as vendas estão cada vez mais por meio digital. Quando a gente virou para o varejo, o primeiro ponto da expansão foi o online, para que a gente conseguisse, primeiro, até entender se essa migração daria certo, conseguir tatear um pouco, mas entendendo que o online funcionou e a gente conseguiu escalar bastante as vendas, cada vez mais a gente trouxe o físico junto. Então, a gente inaugurou uma loja no Morumbi, inaugurou uma loja no Rio e acabamos de inaugurar a loja de Moema, que é a nossa flagship. Acredito que essa experiência da loja, ela não só agrega para o cliente, mas também agrega na própria venda do site, em estar próximo do cliente. Então, é uma forma totalmente diferente de pensar. Cada vez mais acredito que o mercado ele olha para esse lado, ele acredita no varejo, mas eu falo, ele é tão desafiador quanto e um outro modelo de negócio. Sem dúvidas. Até uma coisa que eu ia perguntar, Hugo, é como que faz essa transição, inclusive de comunicação, né, do B2B para o B2C, porque agora você tem outros canais, você tem outras formas, né? Então, eu acredito que tem muito aprendizado dessa questão de expansão também, né? Eu acredito que a palavra nisso é a criação de conteúdo. Hoje, para você conseguir estar presente, para eu conseguir fazer um anúncio, para eu conseguir trazer o tráfego, não basta eu querer. Eu preciso primeiro ter um conteúdo atrativo que vão fazer as pessoas se interessarem. Então, essa mudança de chave, ela acontece principalmente no foco do investimento da empresa. Porque eu preciso entender nesse investimento de conteúdo que eu vou conseguir colher lá depois. Então, eu acredito que essa virada, ele não necessariamente é tão claro, porque as vendas na internet hoje, parece que você colocou, vendeu de qualquer lugar do mundo e a venda está lá. Mas, na verdade, se você pensa como um modelo de negócio, ele é um modelo de negócio muito mais desafiador do que parece a primeiro momento. E é onde você se diferencia também, né? Quando você traz o conteúdo, falo muito que a gente está todo mundo na mesma seara ali, mas a hora que a gente tem um conteúdo diferente, é como você propõe, né? Até nos bastidores a gente estava aqui brincando, que tem a Ana Lu que trabalha com a gente, que ia casar e falou assim, Virrara! Então, assim, é uma coisa que vocês viraram uma inspiração e referência também, né? Para essa questão. Então, isso é muito legal de ver esse crescimento, né? Faz quanto tempo que vocês migraram do B2B para o B2C? Faz 2 anos. Legal. Inclusive, até na virada, até o nosso Instagram, nessa virada, a gente acabou perdendo a conta e começou do zero. Então, todo o material, todo o trabalho que a gente tem é de 2 anos para cá. E como o foco o foco hoje é esse, a gente cada vez mais evoluindo. E eu vejo que vocês têm uma galeria gigantesca aqui no Pinterest também, né? Com muitas inspirações e tudo mais. Quero até que vocês me falem como que o Pinterest apoia vocês nessa parte de produção desses conteúdos e tudo mais. Eu acho que a primeira vez que a gente veio até aqui a convite do PIN
Foi muito interessante, porque a gente conseguiu entender muito a cabeça do pinner, né? Que é o planejador, aquela pessoa que, quando ela vai fazer um evento ou vai participar de um evento, ela realmente se planeja e ela pensa muito sobre aquele assunto. Então, eu acho que isso casa muito com os nossos momentos especiais. Então, foi assim, o match perfeito, sabe? Então, a gente conseguiu trazer essa comunicação para essas clientes. Então, você está planejando um casamento? A Verrara tem o seu vestido. Você está planejando uma festa, alguma coisa assim? A Verrara tem o seu vestido. Então, a Verrara está nesses momentos especiais, eu acho que casa muito com o PIN. Eu acho que foi um grande apoiador aí pra gente. E é legal isso porque eu vejo muito, o Pinterest, ele traz muito essa questão de ser um planejador de sonhos, né? De te apoiar em muita coisa. Então, as pessoas acabam tendo ali, diferente de outras redes sociais, como as suas metas, o que você quer para a sua vida, né? Então, é uma coisa até que acaba trazendo, e para as marcas que estão associadas a isso, fazem parte disso, né? Das vidas das pessoas e tudo mais. Então, ter esse outro lado, eu acho que é super interessante. Vocês fazem algumas previsões de, por exemplo, dentro do Pinterest Predicts e coisas assim, como que vocês usam isso para essa parte de marketing de vocês? A gente sempre usa justamente para planejar as tendências. Então, por exemplo, a gente sabe que o Pinterest está falando para a gente que a laços vai estar em alta para o ano que vem na moda, por exemplo. Então, a gente fala, temos esses produtos aqui na Verrara, então, cada vez mais a gente coloca esses produtos dentro da plataforma para eles aparecerem ali para os pinners também. Para a gente mostrar também que a gente não só está presente no PIN, mas a gente está presente na tendência que está acontecendo naquele momento. E vocês usam, qual a forma hoje que vocês trazem mais experiência e relacionamento com o cliente? Eu acho que junto com a experiência a gente consegue trazer, até o que o Hugo falou, de ter a loja física, ter a loja online, então estar presente não só fisicamente, mas emocionalmente com aquela cliente. Então, a gente sempre tenta se conectar também através dos nossos conteúdos. A gente tem muitos conteúdos também que as próprias clientes enviam e fazem para a gente. Então, é muito especial você saber que você pode estar naquele casamento, você pode estar naquela festa, você pode estar comemorando aquele primeiro filho daquela cliente, sabe? Então, isso é muito especial para a Verrara. Então, a gente se sente fazendo parte da história de cada uma delas. Isso é muito bacana, né? Porque você acaba fazendo parte realmente da vida e dos momentos especiais, né? Então, é aquela coisa que você tem um efeito associativo muito legal. Então, é aquela coisa de, primeiro, que tem uma emoção positiva junto com a marca, né? Então, eu acho que isso é muito legal, realmente, para trazer. Só complementando, acho que tem 2 pontos interessantes para a gente falar. Além disso, além do nosso atendimento, a gente tem também a nossa consultoria de vendas. Que hoje ela traz toda a experiência mais pessoal que a gente tem numa loja, quando a gente tem uma convivência, a gente acaba conhecendo o vendedor, a gente traz isso para online também. Então, essa proximidade, o atendimento próximo, de forma 360, é o desafio que a gente vem cada vez desbravando dia a dia, na verdade, e conseguindo entregar ao cliente. Uma outra coisa, já puxando o gancho na pergunta anterior que você fez, o que o PIN agregou a nós, eu acho que o que a Jéssica trouxe é o que hoje a gente espera do PIN, hoje a gente vê de certa forma clara. É aquela ferramenta de busca, de desejo, de planejamento a longo prazo. Só que o que a gente conseguiu observar é que se a gente tem o produto certo, naquele momento que ela está planejando, a gente consegue pular etapas do funil e conseguir converter. Sim. Então, sempre acreditei que fosse uma ferramenta de topo de funil, que a gente conseguisse estar nesse momento fosse muito importante também. Mas a gente entendeu que a gente consegue trazer conversão direta por essa ferramenta. E esse foi a maior surpresa que a gente teve. Isso, então, cada vez mais a gente vem focando mais e testando estratégias diferentes para isso. Que bacana. Conta um case disso, de algo que vocês tenham relacionado a essa forma de conversão. Sim. O PIN, ele trouxe para a gente alguns públicos, né, que em outras plataformas a gente nunca encontrou. Então, o público de noivas, ele é muito forte no PIN, né, como a gente já tinha falado. E um público que foi surpreendente também, que foi de moda evangélica. A gente sabe que as mulheres, né, que costumam ir à igreja, elas se preocupam muito visualmente, como elas vão estar, e elas também querem se sentir o mais bela possível. Então, a gente conseguiu ter esse público, e acho que junto também com um pouco do que o Hugo falou, quando a gente tenha um anúncio, né, agora falando mais de ferramenta, um anúncio de catálogo, a gente consegue
a cliente está lá buscando, eu preciso de um vestido azul. E a gente consegue aparecer com um vestido azul para ela. Então, isso acaba trazendo uma praticidade ali no dia a dia, né? E acaba gerando essa conversão. Então, a gente ter esse mix de assuntos que a gente consegue abordar e diferentes públicos que a gente consegue abordar no PIN é muito importante. Porque a gente consegue aparecer, você está planejando casamento, eu tenho alguns vestidos. Mas agora, se você está procurando um vestido azul, eu também tenho esse produto. Eu consigo trazer para você. Então, isso é bem legal. E você está me falando isso, eu tô relembrando porque, assim, casamentos tem muitas madrinhas e aí, às vezes, a noiva escolhe aquela cor específica. Exato. Então, assim, não é você só escolher um vestido onde você acha que fica bom aquele modelo em você ou aquela cor. Você tem aquela cor específica que você vai precisar. Então, assim, fica muito fechado, né? E aí vocês têm uma gama diversas aí de cores e tudo mais, que é muito bacana de conseguir usar isso, né? Dentro desse planejador, de buscar isso já atrelado. Qual que é a make, qual que é o cabelo, qual que é tudo que você precisa, atrelado ao vestido e à cor, e já tá ali, né? Muito mais fácil. Sim. E aí, dentro dessa própria forma, vocês já conseguem fazer essa parte consultiva, o que você comentou, por exemplo, de comunicar, de ter relacionamento com o cliente ali, dessa forma de venda mais consultiva mesmo no digital, a partir dali, ou não? Aí já direciona para o site? Esse seria um funil a mais, então ele naturalmente acaba bifurcando, então tem alguns clientes que acabam preferindo com isso, querem algum detalhamento mais pessoal, então eles acabam indo para esse caminho. Hoje, o interessante é que qualquer dúvida que o cliente tiver, ele consegue tirar por esses canais. Então, divulgando não com o objetivo de conversão, mas como objetivo, principalmente para eles verem esse nosso serviço, aí sim a gente traz para dentro do nosso site. E aí, você trouxe um ponto muito bom, né, Jéssica? Essa questão da cor específica. Porque mulher vai muito assim, vestido azul, maquiagem para vestido tal. Eu sei, né? Porque eu uso, sou uma forte consumidora nisso. Então, eu acho que tem muito dessa questão de como a gente pode, de fato, usar as ferramentas a nosso favor em relação a isso, né? E assim, quais as estratégias hoje que vocês veem que foram mais eficazes para a Vihara nesses 2 anos, considerando essa virada de posicionamento, né? Rebranding para o consumidor final? Hoje, toda essa virada, ele se baseou na aquisição de clientes novos. Então, quando eu falo na aquisição, hoje é na aquisição de clientes por meios digitais, por todas as plataformas que hoje a gente conseguia. Então, esse sempre foi essa grande virada. Só que a gente entendeu que, quando a gente está mostrando, se a gente está anunciando muito, cada vez mais a produção do conteúdo acaba sendo o diferencial. Então, a estratégia mais acertada, acredito, nesse meio tempo, é a gente conseguir balancear o orçamento que a gente tem para a criação, para o orçamento que a gente tem para a divulgação. E conseguindo fazer essa balança bem feita, eu acho que foi o que conseguiu trazer o nosso resultado. E é interessante que, quando eu falo na aquisição, é aquisição de conversão. Hoje, a gente está no varejo online, é isso que a gente objetiva. Tem outras plataformas que geralmente historicamente trazem esse resultado. E o Pinterest não era uma delas. E o mais interessante nesse meio é que o Pinterest se mostrou sim, e hoje posso dizer que cada vez, mês a mês, o percentual que a gente acaba investindo na plataforma para conversão, ele vem aumentando e o resultado se mantendo. Então, foi essa estratégia de aquisição do cliente e conseguindo uma criação de conteúdo para manter esse custo de aquisição dentro de um padrão razoável. E é desafiador, né? Qualquer transformação é grande, até para você ser uma pessoa que, né, uma empresa desconhecida para esse público, e aí se tornar conhecida e a ponto da pessoa pensar em momentos especiais e de inspiração para isso. Qual foi essa resposta desses clientes nessa transição de marca que vocês tiveram? Resposta dos clientes, quando você fala no início, os nossos clientes eram todos clientes atacadistas. Sim. Então, logo no início dessa transição, dá até um medo, porque muitas vezes o cliente não entende. O cliente acredita que, como ele é um revendedor, você está olhando para o outro lado e não olhando para ele. Então, existe também esse desafio. Mas, entendendo que, uma vez que você vende no atacado, você está limitado aos seus clientes e vendedores. Para o varejo, você está virado para o Brasil inteiro, ou, melhor dizendo, para o mundo, você consegue agregar muito mais valor divulgando para o mundo. E o interessante é que depois você percebe que esses mesmos atacadistas, quando você faz um bom trabalho, você consegue mostrar quem você é, passar esse sentimento e a sua missão para os clientes,
Hoje a gente não consegue ter loja física no Brasil inteiro. Hoje, de forma logística, como foco no negócio, ele também é inviável. Sim. Então, ele acaba sendo uma parceria também para o atacado. Então, hoje a gente continua vendendo também no atacado, são nossos parceiros muito importantes, mas vendendo não só o produto antes como era, mas vendendo toda a nossa história e vendendo todo o objetivo de marca que a gente tem para todos os clientes e consiga passar essa experiência para eles. E até um ponto que você trouxe que eu acho que é muito interessante é pensar exatamente nessa questão, né, do institucional da marca. Nesses lugares onde vocês não têm essa questão logística operacional da entrega, a pessoa ter ali no revendedor, a hora que ela olha, ela fala assim, a Vihara. Então, assim, já tem para o próprio revendedor ali um plus para conseguir fazer a conversão daquela venda ali, graças a todo o trabalho que vocês têm feito no digital, né? Sim. E até falando um pouco das lojas físicas, eu acho que existem alguns clientes que não têm, assim, alguma segurança de que aquela peça vai encaixar para aquele evento, ou como que vai ficar no corpo. Então, acho que a loja física acaba reforçando e ajudando esse cliente também eu não sei como é que vai cair essa peça em mim. Então, eu vou lá, eu provo, eu vejo. Às vezes, o cliente ele compra na própria loja e depois ele também se sente seguro, a partir daquela modelagem, em comprar online. Então, acho que é mais uma troca mesmo, que a gente tem com esse cliente. De, tipo, agora eu sei que o 36 da Vihara cai assim em mim. Então, sempre que eu for comprar, eu vou comprar o 36 dessa forma. Acaba sendo mais um canal de aquisição, Exato. né, Jéssica? Realmente, se tem uma modelagem padrão, e aí fica muito mais fácil. E provavelmente, pelo bom atendimento que ele tem, ele volta na loja para ver questão de cor ou de outras coisas que precisa, em momentos quando ela tem uma coisa muito específica também, né? Exato. E se tem uma consultoria ali que a gente tem ali online, também muitas vezes a cliente, eu tenho um evento, mas eu não sei ainda que look que eu vou, eu tenho alguma dúvida. Ela consegue falar com uma pessoa que é especialista naquele assunto. Então, assim, ela vai ter uma opinião muito mais sincera e para ela muito mais válida para ela finalizar aquela compra. Então, isso é bem legal. Às vezes, até quando você está insegura em relação ao dress code, né? Fazendo a tecla SAP aqui de como se vestir para uma ocasião especial. Então, tem aquela coisa assim de ter alguém que te orienta dentro, né, dos padrões e tudo mais. Exato. Hoje, como vocês acreditam que vocês conseguiram criar uma comunidade engajada e leal, assim, dentro não só do Pinterest, mas como um todo, considerando comunidade de marca? Quando a gente traz os momentos especiais, a gente está sempre focado no sentimento da mulher, no empoderamento dela naquele momento, do quanto ela consegue se sentir especial e o quanto aquilo é importante. Então, quando a gente traz esse valor, hoje a gente temos belas mulheres aqui, eu acredito que todas sentem isso. Sim. Então, se atentando a isso, tendo isso como um valor nosso e sempre conferindo que todo o conteúdo vá passar isso, hoje é como, de forma tática, no dia a dia, a gente tenta replicar e transmitir esse valor em cada ponto de contato que a gente tem com o cliente. E vocês vieram de uma transição muito grande, né? Vocês observaram uma mudança de comportamento nas consumidoras ao longo dos últimos anos em relação... primeiro, a gente está falando só dessa parte de roupas mais sociais. Depois, eu quero muito abordar essa outra parte da linha evangélica, que eu acho que é algo bem específico também. Então, a gente consegue pensar em dois nichos de comunicações distintas, né? Mas, a princípio, essa questão do comportamento de consumidor como marca, de modo geral. Eu acho que o que eu posso dizer que eu tenho sentido ao longo dos anos, até quando eu entrei. Porque eu entrei, assim... nessa área justamente onde o consumo estava mudando muito, né, que foi na pandemia. Então, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, assim, consumidores no geral não querem se preocupar tanto com a burocracia da compra. Eles querem simplesmente comprar. Então, eu acho que acho que todo mundo conseguiu observar um pouco ao longo dos anos, quem vende principalmente, que a cliente, ela quer, quanto mais rápido ela conseguir finalizar aquela compra, melhor para ela. E mais rápido ela é convertida. Então, eu acho que ter essa facilidade para qualquer consumidor é essencial. Então, acho que a gente, até se você olhar a forma como você comprava há 5 anos atrás, hoje em dia ela é muito mais prática, você gasta pouco tempo fazendo isso. Eu vejo muito essa questão, né? Parece que a gente hoje
precisa comprar o tempo, né? A gente Isso. precisa ter sempre uma eficiência. Então, assim, ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Então, como isso pode otimizar o seu dia, né? E considerando a questão que a gente falou lá no começo do empoderamento, a gente precisa ter um monte de outras coisas. A gente quer se sentir feminina, mas a gente quer que chegue na nossa casa, entendeu? A gente Exato. facilitar O mais tudo rápido isso. possível. Exato, desse tempo todo, né? Uhum. E me contem, assim, como que vocês chegaram nesse público, fazendo um pouquinho, saindo dessa parte de eventos sociais, mas para um público evangélico? Como que vocês identificaram que era um tipo de público, de repente, carente ou que era uma oportunidade de negócio? Sim, então, a gente observou, mas muito por conta das redes sociais, o que era importante para nossas clientes. Então, a gente sempre estuda, cada vez mais, a gente sempre está estudando as nossas clientes, então, a gente nunca deixa isso de lado. E foi uma necessidade que a gente sentiu. Não tinha uma comunicação para essa cliente. E muitas das clientes compravam alguns modelos muito específicos que a gente tem até de vestidos para esses eventos sociais na igreja, eventos assim que ela tem que se sentir bela, mas ao mesmo tempo ela tem que seguir um dress code bem limitado. Então a gente conseguiu trazer isso para essas mulheres e dentro do PIN isso é muito importante, porque a gente vê que lá é onde essas mulheres buscam inspiração. Então a gente conseguiu trazer essa comunicação para elas. Foi bem legal. Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa para entender esse público e por que elas compravam um perfil mais específico? Então, acho que acho que eu consigo agregar um pouco nisso, que o que é interessante, como a gente traz os momentos especiais para várias mulheres. Então, nisso inclui, para você estar linda, bela e chamando a atenção no momento especial, não necessariamente você precisa estar vulgar, não necessariamente você precisa estar mostrando alguma parte do corpo. Então, isso é um valor nosso também. Sim. Consequentemente, tínhamos produtos que seguem esses valores, que você consegue dar o foco na roupa, trazer esse brilhantismo para a mulher de uma forma comportada e de uma forma que siga os padrões que ela está buscando. Então, acredito que o produto já tínhamos. Então, cada vez mais, entendendo o produto, entendendo o público que ele conseguia atingir, não só as evangélicas, mas todas que tivessem uma necessidade com essas necessidades de estilo, a gente conseguia agregar. Cada vez mais a gente foi observando que uma linha de produtos funcionava muito bem, a gente foi entendendo e focando na criação de conteúdo, depois no desenvolvimento de produto também, para conseguir replicar o que deu certo. E porque hoje uma coisa também trazendo, isso é muito importante, a forma de comunicar é muito importante, mas tudo parte de um bom planejamento de produto. Se hoje, para eu conseguir ter a melhor divulgação de um produto, eu preciso ter grade daquilo, eu preciso ter estoque daquilo. Então, essa união de produto com a forma de comunicar e cada vez achando mais esses públicos é o que a gente vem colhendo dia a dia. E é muito bom você trazer esse ponto, até pegando um gancho no que a Jéssica e o que você falou, Hugo, a questão de como mudou esse comportamento de compra, né? E como a gente tem que fazer essa análise desses dados cada vez de uma forma mais específica para conseguir achar nosso público e se diferenciar, né? Como que vocês veem essas tendências, como impactaram no dia a dia? Eu acredito a grande mudança hoje o público ele já está mais esperto, porque ele já entendeu o que funciona, cada vez mais a população em geral com a pandemia entendeu que o e-commerce funciona. Então, essa facilidade que vocês falaram anteriormente também é o que está todo mundo buscando. Então, quando a gente fala na venda, o cliente cada vez mais, ele não só é uma pessoa passiva de receber as informações, como ele também tem uma busca ativa. Ele também hoje, pelo Pinterest principalmente, consegue entender, buscar as informações que ele quer, ir atrás do que ele acha bonito, ir atrás do que ele gosta e ir lá conseguir entender. Então, essa mudança de comportamento no público, ele estando cada vez mais especializado, ele entendendo o que ele quer, acredito que mais do que você convencer a ele um produto, você tem que estar lá com uma forma fácil dele comprar quando ele entender que é aquilo que funciona para ele. Então, cada vez mais mostrando isso para os clientes, eu acho que é a grande diferença, porque concorrente cada vez maior, cada vez a gente vai ter mais player no mercado. Então, naturalmente, eu acredito que é assim que é um crescimento sustentável, não só agora, mas por um tempo para frente.
E é bacana você falar da questão do planejamento, né? Trazer essa questão da estratégia e tudo mais. Vocês refazem o planejamento anualmente com base nessa parte de análise do consumidor? Ou tem algo que é... Porque antigamente, eu estou perguntando isso porque antigamente, até falando dessa questão de mudanças, a gente tinha planejamento longo prazo, 5 anos, 10 anos. Hoje em dia, o comportamento do consumidor muda muito rápido. Então, a gente precisa, né? Aí, no digital, a gente acaba testando rápido, mudando rápido, né? Então, hoje, como que funciona esse planejamento de vocês? É quase um planejamento da Dilma, assim. Brincadeira à parte, claro que a gente tem uma diretriz anual, semestral, mas aquilo vai mudando, a gente vai revisando mês a mês, porque isso é muito dinâmico. Às vezes vale apostar mais, às vezes vale apostar menos, a gente vai arriscar aqui, vai arriscar ali, mas eu acho que principalmente, é isso que você falou, o público ele está mudando. Então, naturalmente, a gente também precisa mudar, a gente também precisa testar. E se a gente não ser rápido nisso, a gente vai ficar para trás. Então, gosto de trazer muito com a Jéssica o termo, que a gente erra muito, mas a gente erra rápido para conseguir descobrir e rapidamente corrigir. Então, acho que esse teste é muito importante também para o dia a dia. O digital mudou muito, né? Essa questão da forma como a gente trabalha com marketing. Antes a gente falava que era só uma arte bonitinha ou alguma coisa assim, aquilo era marketing. Hoje em dia a gente tem que falar de dados. Eu falo, gente, mas eu fui fazer faculdade porque eu não queria saber de números. E agora, basicamente, a minha vida é pensar em dados, pensar em conversão, pensar em formas diferentes, né? Isso não era visto antes. Então, eu vejo o quanto que a gente teve uma evolução grande, né? E questão de testar rápido é exatamente isso, ver o quanto converte. Você que é de growth, né, Jéssica? Tu pode dizer muito mais. Sim. Como que é esse desafio? O que você tem visto que tem mais funcionado em termos de growth hoje lá na Vihara? Então, acho que contar esses momentos especiais de uma forma que seja muito verdadeira para o cliente. Eu acho que mais do que simplesmente mostrar ali a peça bonita, eu acho que mostrar o quanto aquela peça pode transformar o momento e ele se tornar cada vez mais especial. Então, toda vez que a gente tem uma narrativa que reforça isso, é a narrativa que a gente olha e fala, é por esse caminho que a gente deve seguir. Então, isso foi uma das coisas que a gente percebeu bastante, assim. Uma coisa que eu vejo muito nessa questão de evolução e tudo mais, o quanto o Brasil se tornou enorme em parte de influencers e economia criativa, né? Sendo aí, perdendo apenas para os Estados Unidos como um dos maiores países em termos de economia criativa, como a gente chama os influencers digitais. Hoje vocês fazem uso de alguma coisa com collabs com influencers? Collab a gente está evoluindo, segredo, mas acredito que... Spoilers. O spoilerzinho, a gente vai ter uma parceria. Mas até agora não, a gente trabalha com algumas parcerias fixas. Então, mensalmente, já durante o ano, a gente tem algumas parcerias de alguns influencers para que a gente consiga ter aquele estilo de vida, ter a imagem dela vinculado a nós, não só naquele período curto, mas numa cauda mais longa, né? Como que vocês veem hoje o papel das influencers no mercado de moda? Dentro das marcas, assim? A palavra é essencial. Porque a moda, ela está muito atrelada ao desejo. Sim. E hoje o criador do desejo são elas, né? Então, acredito que o papel mudou. Antes era muito o cinema, a novela, essa referência. Essa referência hoje, de certa forma, se pulverizou, mas principalmente elas ficaram mais nichadas. Então, se eu tenho meu nicho, eu entendo, eu consigo direcionar mais para lá. Então, acredito que esse desejo está cada vez mais nichado, mas também mais atendido. É legal você trazer isso com uma analogia de cinema e de TV, porque me lembro, né, quando eu era mais nova, a minha referência era a personagem da novela. Então, tinha o anel da Jade, não sei o quê. Você chegava em qualquer lugar, ainda tinha uma plaquinha lá, temos o anel da Jade, sabe? Então, é como isso se fez uma troca daquela coisa só da TV, onde os artistas que a gente faz uma segregação, né, do que é artista e o que é influencer. Então, os artistas /influencers hoje que fazem muita coisa nas redes digitais deles, mas também desses produtores de conteúdo de uma forma muito segmentada, né? Sim. Eu achei interessante até falar que quando a gente tinha essas temáticas da novela, eu lembro também, você falou do Neo da Jade, tinha o esmalte da Giovanna Antonelli, tinha várias coisas assim. E isso ficava por muito tempo. Então, hoje em dia, acho que a moda muda muito rápido.
Então, a gente tem que acompanhar esse ritmo, porque antes a gente tinha o anel, ficava usando a novela inteira, então ficava lá 3, 4 meses com a mesma tendência. Então, hoje a gente tem um dinamismo muito rápido e a gente também tem grupos muito separados, né? Então, tem um estilo muito X, um estilo muito Y. Então, tá sempre antenado nessa tendência, eu acho que é essencial também. Acho que, às vezes, um ponto negativo do digital é essa velocidade, né? Eu brinco muito que... você fez algumas analogias de Dilma, eu falo de Copa do Mundo, aquele fatídico 7-1 que a gente teve Brasil, Alemanha. A gente vira no marketing aquele fatídico 7-1 todo dia, né? Porque tem um negócio, tem uma crise em alguma coisa, ou associar uma marca com uma pessoa. Então, eu falo, gente... Tem essa questão de velocidade que a gente tem que estar 24/7, praticamente. Assim como o digital está o dia inteiro ali, né, disponível, a gente tem que analisar. Como que vocês fazem essas análises hoje? Então, acho que a gente pega tudo que a gente tem de número, né? Assim, que a gente pesquisou e que a gente entendeu que funciona, e transforma esse número que a gente entendeu em algo visual. Então, acho que é você pegar os dados que você tem e transformar ele numa forma de contar a sua narrativa que vai chamar a atenção do público. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem sempre, né? De conseguir transformar esses dados em algo visual. Hoje, pensando em collabs aí com influencers, qual que é o propósito principal? Seria uma parte mais institucional, né? Para ser mais conhecida, expandir aí o nome da Vihara, ou seria algo para uma questão de conversão? Ou os dois? A gente sempre precisa vender junto, né? É inevitável. Quando você traz isso, você trouxe os dois maiores objetivos que a gente tem no dia a dia. Sim. Então, honestamente, são os dois. Mas o principal, cada vez mais, é que a gente consiga agregar os valores daquela pessoa, daquela criadora de conteúdo para os nossos produtos. Então, claro que as vendas é o que vai fazer tudo isso fazer sentido, mas cada vez mais é agregar o valor, porque esse é o maior desafio que a gente tem do que hoje só fazer um produto. Fazer uma camiseta dessa, acho que todo mundo faz. Mas fazer essa história, contar essa narrativa, não só hoje, mas durante um tempo, que faça sentido, esse é o desafio que a gente tem. E vocês, nesse movimento agora de busca de produtores de conteúdo, o que vocês acham que as marcas, de modo geral, precisam analisar antes de fazer a contratação de um influencer aí para a marca? Sinceramente, o plano de negócio. Porque muitas vezes o que acontece é, acredito que eu vou contratar uma influencer e ele vai fazer um milagre nas minhas vendas. Não, naquilo eu preciso entender se primeiro vai fazer sentido nos produtos que eu tenho para vender. O que eu estou tentando vender é de fato um produto bom, porque hoje o que eu acredito que é um desafio maior do marketing, que assim, quando a gente faz uma coleção, ou da moda em geral, os produtos bons vendem rapidamente. Sim. O que sobra lá são os produtos, eu falo, é o filé do ruim. Então, se eu tenho só esses produtos lá dentro, eu preciso fazer o quê? Eu preciso transformar aquilo em dinheiro. Então, eu vou pegar aquele produto que não vendeu, vou contratar uma influencer e vou colocar aquele produto nela. Na verdade, eu acredito que esse é o maior erro que a gente tem hoje. Porque a gente está divulgando o nosso ruim. Então, quando eu falo, essa pergunta que você trouxe, antes de escolher, você precisa entender seus produtos, entender o que você está divulgando, para aí sim chegar no momento de fazer cotar as pessoas, de entender em que momento você quer atingir, criar o conteúdo e divulgar e depois até usar aquilo para a gente conseguir adquirir mais clientes. Mas eu acho que o mais importante é isso, é entender onde que você está nesse mundo. Você trouxe um ouro aqui, né? Você viu, né? Porque as pessoas, elas têm aquela coisa de o que eu preciso vender que está aqui parado? E aí ela não analisa o motivo pelo qual aquilo está, então ela acaba usando um investimento bom, que às vezes é um efeito associativo de uma pessoa, de uma imagem, que pode ser relevante para conversão e não só na primeira compra, mas como ter uma recorrência aí, que é o que a gente mais quer, né? Porque eu brinco muito que o cliente, quando compra uma vez, ele está só experimentando, né? Se ele volta, aí sim ele vira cliente. Então, aí a gente usa um produto mediano com uma pessoa que é boa, que tem um potencial alcance, mas você faz aquela conversão daquilo e para, né? Então, acho que isso é muito legal de trazer como um baita insight, realmente, de use produto bom, pessoa boa, né? E aí você faz um sale depois do restante ali, que eu acho que converte melhor. Sim. Diria que hoje é quase aplicável, acredito que hoje você tem a tecla SAP do marketês, mas então é quase uma regra de Pareto, porque hoje
se eu te falar que 30% dos produtos representa 70% do faturamento. Uau. Então, isso na Verrara e em outras experiências que a gente tem. Então, por isso que eu falo que esse foco no produto, ele é muito importante. Eu já vou fazer uma pergunta, mas eu acho que o que você já respondeu, ela também é um apoio, né? O que vocês dariam de insight para marcas que estão começando dentro do digital e inclusive no Pinterest? O que fazer? Marcas de moda feminina que não são conhecidas, assim Sim. como falei no começo, né? Acredito que hoje o produto em si, ela tem que ter um produto, no mínimo, razoável, um produto vendável. Mas o maior desafio, se ela está começando, é como ela vai criar o conteúdo. Sim. Então, hoje, qual influencer a gente vai usar, o que a gente vai utilizar. Mas, na verdade, eu mesmo hoje estou aqui falando para vocês. Eu não sou criador de conteúdo, a gente está sempre trabalhando atrás do computador. Sim. Então, o mais interessante de trazer é como que essa pessoa vai criar o conteúdo, ainda que seja pessoalmente. E se for pessoalmente, falo, é lá que ela tá o ouro, porque é de lá que ela vai conseguir criar um conteúdo que ela teria que pagar muito para fazer. Cada vez ela mais vai se desenvolver nisso e vai conseguir essa comunidade. Comunidade, quando fala que seja 2 pessoas começando, 3, o importante não é a velocidade, o importante é se ela está conseguindo aumentar. Se ela faz isso pessoalmente, é aí que ela consegue trazer os valores de verdade. Então, mais do que fazer o produto, hoje tem muita loja de varejo, os maiores do mercado, eles são revendedores. Eles não criam nada, eles só compram e vendem. Então, entendendo isso como referência, está na forma como você vende. Então, essa forma de criar conteúdo é o mais importante. Ou seja, comunicar, como sempre, é o principal aí, né? principal. Às vezes você não tem o Exatamente. melhor produto, mas se você se comunica melhor, você acaba sendo mais conhecido, né? Exato. E eu acho que uma coisa que eu acho assim, importante quando você vai contratar uma influencer assim como conhecer um pouquinho da história da influencer, é respeitar o estilo pessoal dela. Então, muitas vezes, a gente vê que a pessoa ali que criou o produto, assim, algumas lojas, né, a gente vê que tem aquele padrão para ser seguido. E eu acho que não necessariamente, porque cada influencer tem o seu estilo pessoal e tem a sua forma de se comunicar com a sua comunidade. Então, para trazer verdade nessa narrativa, acho que deixar o criador criar o seu conteúdo, acho que é essencial também. Ter esse... Eu acho que é essencial o que você está falando como um baita insight, porque eu vejo muito as marcas, quando começaram a trabalhar com influencer, elas faziam o quê? Aquela roteirização, como fazia com um personagem de novela, ou trazia alguém que encenasse aquilo. E quando a gente fala de criador de conteúdo, ele tem essa comunidade que é engajada e você precisa entender a forma como ele fala ali. Ainda que você fale o que ele, como essência, o que você quer que traga para aquele conteúdo, né, dentro do produto ou do serviço, mas você precisa deixar com que ele fale da forma como ele fala com a comunidade para, de fato, aquilo parecer e ser verdadeiro, né? Sim. Se conectar genuinamente ali, né? Eu acho que quando tem uma parceria longa, eu acho que traz ainda mais essa essência do verdadeiro, né? Eu acho que teve até uma influencer que ela falou, eu usei uma roupa da Verrara quando eu estava grávida e eu me senti tão deslumbrante, foi tão gostoso de ouvir isso, sabe? Então, eu acho que estar nesses momentos também para essas pessoas é muito importante. Porque, querendo ou não, quando você fala até de estar grávida, né? Eu já passei por esse momento e fui num casamento e era muito difícil, porque você compra uma roupa muito maior que a sua, e eu já não sou uma pessoa pequena. Então, assim, para você achar um vestido que não vai ficar curto para 1,76 m, e aí é difícil, né? Para caber um barrigão e tudo mais. Então, a hora que você consegue achar uma marca que consiga te atender da forma que você se sinta realmente bem, naquele corpo que você não sabe, que cada dia você tá de um tamanho diferente e faz parte da sua vida, né? Então, assim, é muito legal se sentir bem em todos os momentos e estar com uma marca que consegue te entender em qualquer momento. Excelente isso. Sim. Eu acho que o que essa influencer falou me fez pensar como é gratificante pensar que uma pessoa pode se sentir assim e como devem ter clientes se sentindo assim também. Isso foi muito importante. Se as influenciadoras que têm muito mais acesso, né, vamos dizer assim, de entender ou de estar nesse momento e entender e conhecer moda e tudo mais, imagina nós mortais que estamos ali e temos a maioria no digital só para a gente entender, né? Bacana. Chega um momento aqui no nosso
episódio que eu vou pedir para vocês, a nossa marca registrada, que esse ano a gente tá... Esse ano não, nessa temporada temos aqui Tecla SAP com Pinterest, para vocês deixarem uma mensagem para o mundo. Ela pode ser relacionada à vida, a marketing, alguma mensagem que vocês acham que é interessante. Se você deixasse ela para o mundo, o que vocês deixariam? A gente não liga para não estourar os tímpanos do pessoal aí, mas vou deixar para vocês aqui. E se vocês quiserem dar a ênfase, olhando para aquela câmera. Para aquela câmera. A gente tem um corte bem legal da Avihara aqui com a sua mensagem. Eu acho que, principalmente, confie no seu conhecimento, mas não se limite a ele. Acho que é isso. Excelente. Você, Hugo. Depois de uma frase tão bonita, estava pensando na mensagem que eu ia deixar. Mas eu acredito que a mensagem é uma que rege minha vida. Não tem nada a ver com marketing. Eu tenho que usar o microfone aqui, olhando para a câmera. Então, vamos para lá. Minha mensagem é: quem julga os outros não tem tempo de amá-los. É uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que hoje eu reflito muito nessa frase. Ela funciona para vários momentos, mas ela se resume a: todo mundo traz um background, todo mundo traz uma experiência de vida. Só que se você se limita àquilo para julgar as coisas, você perde o mais incrível que a gente tem nesse mundo, que é a pluralidade de pessoas, experiências diferentes e conhecimentos diferentes. Então, quando hoje eu vejo, se a gente fala do marketing, a gente está falando de pessoas, de experiência. E é só assim que a gente consegue cada vez entender mais e, consequentemente, replicar no nosso dia a dia. Então, essa é a mensagem. Excelente. Vou pedir para vocês assinarem, deixar aqui a presença de vocês aqui. Eu amei sua frase, Hugo. Eu acho que pessoas precisam de pessoas mesmo. Nada a gente consegue fazer no marketing se não pensando em pessoas específicas, né? Aí, quando a gente fala como unidade e não como com certeza. Se hoje a gente está aqui, a gente está... O meu cargo, eu brinco, é um representante de pessoas maravilhosas que estão no dia a dia fazendo. E se a gente não conseguir comunicar, entendendo que cada uma tem uma vida diferente, tem valores diferentes, a gente nunca vai conseguir chegar. Então, é por isso que eu repito para mim mesmo essa frase todos os dias. Enquanto o Hugo está aqui assinando, eu vou pedir para vocês seguirem os nossos canais oficiais, @teclasap_podcast. Vou pedir para colocar também um QR Code aqui na tela do nosso livro. Então, quem quiser ter o livro A Tecla SAP do Marquetês aí, tem algum QR Code em algum lugar aqui que eles vão colocar para que vocês adquiram aí também. E eu quero que vocês falem os canais oficiais de vocês e da Avihara. Então, começo com você, Jéssica. Avihara Brand em todos os canais. E o meu é Shima Jazz em todos os canais também. Segue a Avihara Brand, que lá você vai encontrar todo o nosso trabalho. Bacana. Obrigada pela participação de vocês. Adorei saber um pouco mais dessa história incrível aí de vocês e toda essa mudança que teve de branding e posicionamento. Então, desejo cada vez mais sucesso aí para vocês. Obrigada. Obrigada a vocês. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Obrigado você que assistiu até agora. Toda semana a gente tem um novo episódio. Quem quiser seguir a gente nos canais oficiais, além da Tecla SAP, é no @carufernandes, que são os meus canais, e da nossa agência Cubo Comunicação, no @comunicaçãocubo. Obrigada e até o próximo episódio.